5 letras, uma sigla ainda repleta de mistérios para a população. A senhora sabe o que é BRICS? BRICS. 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 BRICS? Não conheço. BRICS. Já ouvi falar que é BRICS. Se relaciona à economia, coisa e tal, mas eu não sei responder não. Não sei responder. Não tenho ideia. Alguma coisa em relação a países, alguma organização, né? Mas não sei exatamente o que é, não. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na verdade, BRICS é o nome de um grupo formado por nações emergentes. Juntos, eles são responsáveis por 23% do Produto Interno Bruto Mundial, o PIB, que representa as riquezas produzidas. Os países do BRICS somam 40% da população do planeta. BRICS são uma associação informal de países, são países que têm como característica uma grande extensão territorial, uma enorme população e, nesse momento do começo, taxas de crescimento bastante elevadas e uma perspectiva de papel a cumprir no mundo que mudava da unipolaridade pós-Guerra Fria para um mundo da multipolaridade de maiores interesses de diversos países. A primeira cúpula dos BRICS aconteceu em 2009, ainda sem a África do Sul, que passou a fazer parte do grupo 2 anos depois, tempos de reorganização mundial, com presença brasileira marcante. Bom, o papel do Brasil foi absolutamente fundamental, não só historicamente, como em todo o período em que se realizou, que os BRICS se desenvolveram. Claro que a ideia, o nome BRICS, foi uma criação de um economista do Goldman Sachs, né, Jim O'Neill. Mas ele tinha simplesmente juntado países que eram importantes, como 20 anos atrás falava que eram os países baleia, comparando com os países tigre. Quer dizer, o Brasil é que tomou a iniciativa, antes até dos BRICS, de criar grupos que contribuíssem para um mundo mais multipolar, digamos assim, que não ficasse sujeitos a uma hegemonia. Um desses grupos foi o IBAS, que reúne Índia, Brasil e África do Sul. E a ordem global já contava com outras organizações de países estabelecidas. O G8 reúne os 7 países mais industrializados do mundo e mais a Rússia. O G20 é mais amplo e conta com a representação das 19 mais importantes economias mundiais e mais a União Europeia. O Brasil também faz parte do G20. Mas então, por que foi preciso criar o BRICS? O BRICS ele é distinto porque ele se congrega em torno de uma ideia, que é você ter maior influência por parte dos grandes países emergentes nos negócios internacionais. E aí está a grande novidade, né? São países que têm em comum o fato de todos serem muito grandes, mas que até então se encontravam muito desarticulados entre si. O grupo tem o objetivo ambicioso: alterar a correlação de forças no mundo, contrapondo ao domínio global dos Estados Unidos. O BRICS, na verdade, esse agrupamento desses 5 países, desde o primeiro momento ele não foi muito bem visto pelas potências hegemônicas, né? Especialmente pelos Estados Unidos. Ele representa um novo agrupamento de países muito diferenciados, mas que, de certa forma, confronta a hegemonia dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico no cenário internacional. Então, acho que desse ponto de vista, digamos, de contribuir para a criação de um mundo mais multilateral e dissolver um pouco o poder hegemônico dos Estados Unidos, o BRICS contribui um pouco para mudar o cenário internacional. Mas o impacto no jogo de poder da economia internacional ainda é limitado. Com a eleição nos Estados Unidos de Donald Trump pelo Partido Republicano, as interrogações sobre esse cenário aumentam. Os desafios são inúmeros, especialmente relativos às questões sociais. As populações dos países que compõem os BRICS são diversas, têm características próprias e vivem realidades distintas. No entanto, há muito em comum, especialmente a necessidade de atuar no combate à pobreza. A pobreza ela é infantil e ela é de mulher. Então, as estatísticas mostram isso claramente. Então, esse é eu diria que o elemento de comunalidade está aí. Outro ponto, que é um desafio grande dos BRICS, muito relacionado às estratégias de erradicação da pobreza, tem a ver com a educação. A educação é o elemento-chave de dificuldade de erradicação da pobreza, dificuldade de inclusão social e econômica.
Você vê em vários encontros de chefe de Estado, encontros da sociedade civil, na academia, a erradicação da pobreza e não deixar ninguém para trás está lá sempre entre as primeiras linhas, o que é muito interessante, porque já virou quase um default, né, um padrão. Porém, você não vê uma articulação efetiva entre esses países numa estratégia comum de resolver essa questão. A preservação do meio ambiente é outra urgência que vem sendo negligenciada. Para ter uma agenda ambiental efetiva, deveriam começar esses países por compromissos sérios com questões como desmatamento, redução das emissões de gases de efeito estufa, efetivas, com um cronograma definido e com metas e objetivos de curto, médio e longo prazo que sejam mensuráveis e verificáveis, mas não há. No plano real, esses países não mostram nem coletivamente como bloco, nem individualmente cada um dos países, um compromisso efetivo com uma agenda socioambiental. Com limitações e entraves, em 7 anos o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul conquistou um espaço no cenário mundial. Quanto maior o espaço, maiores as questões a serem enfrentadas. O papel de destaque do Brasil no grupo e as incertezas a respeito da forma como o país participará efetivamente do BRICS no governo Temer estão no próximo episódio da série.